Eu acho que a gente está vivendo um momento sem precedentes mesmo, né, Tom? Assim, não é só um tal de novo normal aí que as pessoas estão dizendo, mas existem muitos novos, né? Eu acho que até o luto, né, está sendo percebido e vivenciado de uma forma nova, diferente, em razão principalmente da questão do isolamento físico, né? O luto, né, na minha história aqui de trabalho com isso, né, ele é um processo influenciado por várias questões. O que vai colaborar, né, o que vai dificultar um processo de luto, são algumas variáveis, né, relacionadas à história prévia da pessoa, à história de relacionamento com aquela pessoa que faleceu, as condições físicas e psicológicas da pessoa enlutada, né? Às vezes uma pessoa que já tem uma história prévia de saúde, ela está mais fragilizada para enfrentar isso. O contexto da perda, então, se foi uma perda súbita, né? Se foi como a Patrícia descreve, se foi uma perda já um pouco anunciada, né? Com uma doença, isso vai fazer diferença. E a outra coisa que faz diferença, outro ingrediente dessa vivência, favorecendo ou dificultando, é o suporte social, né? Quer dizer, que tipo de suporte social, que tipo de apoio a gente tem para vivenciar uma experiência como essa? Isso porque, por mais que no luto a gente queira ficar sozinho muitas vezes, e é importante que a gente fique quando precisa, a gente se vê sem a oportunidade, sem a possibilidade de dividir a dor, é uma sobrecarga de sofrimento imensa. Então, o social, a vivência social é muito importante. E uma outra dimensão importante que é permitida no social, que é possibilitada no social, é você poder concretizar a perda, é você poder realizar que aquela situação tão temida e tão dolorosa realmente aconteceu. Então, alguns rituais ajudam a gente nesse processo. Patrícia, vocês também, Patrícia, eu queria ouvir, você, tua família, teus filhos e tudo mais, vocês também foram procurando todos os rituais, vocês foram adaptando como possível, vocês fizeram todos dentro da possibilidade, né? Então vocês fizeram o velório, vocês fizeram as 7 dias, 30 dias, o aniversário, realmente fazendo questão de celebrar da forma que fosse possível. Eu queria te ouvir um pouquinho como é que foi esse processo para vocês e tudo mais. Bem, posso dizer que não foi nada fácil, né? O momento inicial, né? De manhã eu estava com meu marido fazendo exercício dentro de casa, era um feriado, né? E aí, quando chega a noite, ele não existe mais, né? Meus filhos já não têm mais o pai. Enfim, é uma situação muito difícil, assim, da gente encarar de imediato. Então, assim, tudo foi muito rápido. Então, assim, no início eu não acreditava que aquilo estava acontecendo, né? Mas aí nós conseguimos, né, fazer o velório. Ele não morreu de Covid, ele teve um infarto. Então, assim, se ele tivesse morrido de Covid, talvez eu não pudesse nem ter feito essa cerimônia que a gente fez no cemitério, né? Teve o velório, e foi uma cerimônia muito bonita, foi uma cerimônia numa capela, né? Para mim, minha filha mais velha, meu filho, minha nora, um casal de amigos e o pai de minha nora. A minha filha mais nova não pôde participar, ela estava com Covid, mas teve um Covid assim, só perdeu o olfato e o paladar, simplesmente, não teve nada complicado, mas não podia comparecer à cerimônia, né, do velório. E assim, foi uma cerimônia assim, muito íntima da gente. Parecia que eu estava ali conversando com ele, né? A gente cantou, teve uma música bonita que a gente gostava, que é a Oração de São Francisco, que cantou no final da missa. Foi tudo muito rápido, né? Porque, como a própria Maria já falou, que a gente tem uma hora, né? Eu tive uma hora para velar, e, enfim, é tudo mais rápido. Mas, assim, ele foi enterrado num lugar muito bonito, eu fiz uma despedida, ele gostava de ler umas revistas chamadas Vida Simples, e aí eu coloquei junto quando enterraram ele as revistas, e disse assim, vai lá, meu amor, lê essas revistas onde você estiver. Enfim, e o céu estava lindo, o dia estava azul, e a gente pode se despedir, né,
mesmo assim, a gente só, a família reduzida, sem familiares mais, outros familiares e amigos, mas fizemos essa despedida. Depois teve a missa de sétimo dia, que aí a gente não conseguiu fazer uma missa para ele só. Foi uma missa virtual, mas foi uma missa coletiva com outras pessoas e, né, foi diferente. E na missa de um mês, a gente conseguiu fazer uma cerimônia virtual, né, que aí o padre fez uma missa só para ele e para a família, e foi muito bonita também. Né, meus filhos participaram e leram, né, textos muito bonitos. E quando foi no dia 6 de junho, que ele faleceu no dia 1º de maio, quando foi no dia 6 de junho, era o aniversário dele, e aí a minha filha mais nova, como ela não participou, né, da cerimônia do velório e tudo, que eu acho que, assim, tudo quando é muito virtual, a gente fica meio sem acreditar, né, quando a gente não vê, é como se a gente não tivesse participado totalmente daquilo, né, então, assim, eu precisava que ela também tivesse um conforto, e aí no aniversário dele, a gente fez a cerimônia virtual, que ele, assim, foi uma cerimônia muito bonita, que, assim, todos conseguiram falar, né, conversar com a família, né, os amigos, e, assim, amigos deram depoimentos. Então, assim, era um dia que era para ser um dia muito triste para a gente, porque a gente ia estar sozinha em casa, né, eu e minha família reduzida, que, assim, né, meu filho ainda pode ir lá em casa, porque ele está em quarentena, então ele mora com a esposa, e ele pôde compartilhar com a gente desses momentos, mas só a gente, né? E na cerimônia do aniversário, eu fiz como se fosse o aniversário dele. Eu encomendei o bolo de chocolate que ele gostava, fizemos uma mesa bonita, né? E comemoramos como se fosse o aniversário dele. Ele era uma pessoa muito alegre, era uma pessoa extremamente divertida, tinha uma sacação, assim, né, de piadas, assim, incrível, e assim, foram tantas memórias nesse dia que, para mim, foram confortantes. A notícia veio via WhatsApp pela minha irmã, e eu sou enfermeira também, né, trabalho com cuidados paliativos, e no momento em que eu recebi a notícia, eu tirei o celular do bolso, né, eu dei uma olhada, assim, estava preparando um material para realizar um procedimento em uma paciente, e daí tinha a notícia que a minha avó tinha morrido. E, assim, para mim foi desafiador aquele momento, porque eu pensei, nossa, e agora? O que que eu faço, né? Porque uma coisa é quando a gente trabalha com a morte do nosso lado, né? E outra é quando ela está dentro da gente. E o primeiro pensamento que me veio foi: nossa, mas você não é enfermeira de cuidados paliativos? Você sabe o que tem que ser feito, né? E eu não sabia. Então, aquele momento, aí eu peguei e falei: não, respira, né? Uma coisa de cada vez. Continuei mexendo ali com o material que eu estava preparando. E nesse momento eu lembrei, assim, acho que a minha cabeça nunca funcionou tão rápido quanto foi naqueles 2, 3 minutos, né? Eu lembrei da última vez que eu estive com a minha avó, que foi logo um pouco antes, né, da gente entrar em isolamento social, e eu tive a oportunidade de passar uma manhã com ela, de cuidar dela, né? E naquele momento eu já percebi que a minha avó já tinha mudado de fase da doença, né? Que ela já não estava mais numa fase terminal, que ela estava entrando numa fase final de vida. E eu fiquei um tempo deitada com ela, conversando com ela, e ela ficava o tempo todo, né, me oferecendo uma pinga, né? E ela me ofereceu, assim, muitas vezes. E eu falava, nossa, mas que estranho. Eu falava, não, vó, eu não quero. Aí, quando minha mãe chegou, eu contei para minha mãe. Eu falei, mãe, a avó me ofereceu pinga, nossa, um monte de vezes. Assim, tipo, eu nem lembrava quantas, assim, muitas vezes. E a minha mãe, imediatamente, se dirigiu à minha avó e perguntou, mãe, a senhora quer uma pinguinha? E minha avó levantou assim e falou, tem aí? E daí eu não sabia que a minha avó bebia, porque eu nunca na minha vida vi minha avó tomando uma bebida alcoólica, né? E a minha mãe contou que quando
ela trabalhava na roça, né, que eles tinham o hábito, depois de um dia de trabalho, tomar uma pinga no final do dia e pronto, para relaxar, assim como a gente faz com uma cerveja, com suco no final do dia, né. E me veio essa cena na cabeça, e eu lembro que eu conversei com os meus familiares ali, e eu falei para eles, né, que não tinha problema, que minha avó já estava com uma ingesta alimentar diminuída, que ela ia comer cada vez menos, que era só o que ela quisesse, o que ela tolerasse. E naquele momento eles acharam melhor não oferecer a pinga para minha avó. E eu peguei e falei, não, tudo bem, né? Assim, mesmo eu sendo contra, que a gente sabe que não é isso que vai modificar, né? O que vai acontecer. E depois que eu fui embora, eu conversei com as minhas irmãs, inclusive esse foi o último dia que eu também vi a minha família presencialmente, né? Desde então, eu não vejo mais os meus familiares, só por meio de reuniões virtuais, né? A gente se reúne todos os domingos. E naquele dia eu conversei com as minhas irmãs, né? E eu contei para minha irmã o que tinha acontecido, e a minha irmã falou: não, fica tranquila que amanhã eu vou visitar e eu levo e ofereço para ela e vejo se ela quer. E no dia seguinte, a minha irmã foi e levou para minha irmã falou que foi só um gole, que foi só um gole, ofereceu, ela tomou a pinga, né? Minha irmã disse que pegou a melhor cachaça que tinha em casa, levou, ela tomou um único gole e falou: nossa, essa é da boa, hein? E, e daí depois minha irmã disse que ofereceu novamente para ela e ela não quis mais. E eu lembrei de tudo isso, eu lembrei de eu ter visto a minha avó nua pela primeira vez, né? Ela tinha 94 anos, tinha insuficiência cardíaca, Alzheimer, e aquele foi o dia em que eu tive a oportunidade de escovar a dentadura dela, de pentear o cabelo dela, de ajudar a trocar, e isso foi muito bom, porque eu me senti realmente presente ali. E eu lembrei de tudo isso, né, enquanto eu estava preparando o material. E daí eu pensei, nossa, e agora? Eu preciso tomar uma pinguinha em homenagem à minha avó, né? E daí eu conversei com as enfermeiras que trabalhavam, que estavam do meu lado, né? Eu falei, olha, eu tenho um procedimento para fazer, a minha avó acabou de morrer e eu não sei o que que eu faço. E daí elas falaram, não, você vai pegar, vai daqui a gente vai fazer isso que você ia fazer e você vai embora para sua casa, né? E nisso eu não tinha chorado, eu percebi o quanto foi importante eu ter alguém do meu lado que me disse o que eu deveria fazer naquele momento, né? E daí eu vim embora, eu vim no caminho pensando em tantas outras coisas, do quanto que eu conheci de história da minha família no último dia que eu estive presente junto com a minha avó. E daí eu cheguei em casa, né? A primeira coisa que eu fiz em tempos de Covid, a gente já vai direto para o banheiro, né? Tomar banho. E daí eu me ajoelhei e chorei, chorei, chorei. Depois disso, a minha avó gostava muito de ouvir Amado Batista. E daí eu coloquei a música do Amado Batista e tomei um gole de pinga em homenagem a ela. Aí depois que eu fiz isso, parece que foi como se tivesse dado um alívio e eu pensei, não, agora vamos ver o que eu vou fazer. Daí eu comprei uma passagem para fui ver passagem para São Paulo e tal, porque eu consegui a última passagem que tinha disponível no ônibus, né? E eu comprei, mesmo sabendo se eu ia conseguir ou não. Eu falei, não, vou comprar e depois eu decido o que eu faço, porque a gente não sabia se ia ter cerimônia, como que ia ser feito, né? E daí, conversa com os meus irmãos, nós optamos por eu ficar aqui em Curitiba. E tomar essa decisão não foi fácil, porque eu queria saber como que a minha avó estaria, né? Eu queria saber como que eles tinham arrumado, como que eles iam arrumá-la dentro do caixão. Eu queria saber se ela ia estar bonita dentro do caixão. Eu queria saber todos os detalhes, né? E daí foi combinado com os meus irmãos que no momento a gente não sabia o horário do velório no dia seguinte, mas ia ser restrito a 10 pessoas, né, durante uma hora antes do sepultamento. E daí o combinado foi que eu iria ficar e eles iriam mandar áudio, mandar filmagem, mandar fotos da minha avó enquanto
ocorresse o velório dela, e eu iria acompanhar à distância, né? E no dia seguinte, no horário do marcado, né, depois que a gente soube do horário do velório, que era meio-dia, né, eu me organizei aqui, eu arrumei a mesa, já deixei o lencinho aqui do lado, o copo d'água também. Eu arrumei a mesa, coloquei um vasinho de alecrim, porque eu lembrei que quando eu era criança, e até mesmo recentemente, a minha avó sempre benzia a gente com alecrim ou com arruda, né? E acendi uma vela, minha avó era muito religiosa e eu tenho certeza que ela gostaria que fosse feita uma cerimônia com muita gente, né? E foi uma cerimônia pequena. Então, naquele momento, eu rezei por ela, né? As orações, rezei um terço, né? Porque ela gostava. Ela era muito devota de Nossa Senhora Aparecida. E eu fiquei aquele momento, enquanto isso, os meus irmãos foram me mandando vídeos, me mandando fotos, né? E daí, depois que eles me mandaram a foto do sepultamento, eu fiquei um tempo em silêncio, liguei o som do Amado Batista e mais um gole de pinga, né? E Bonito que você foi criando todos os seus rituais, né? Você foi sim, resgatando e criando, e como eu incluo a minha avó, como eu incluo a história dela, como é que eu me conecto com ela, e você foi pegando tudo, toda a música, a cachaça, o alecrim, a história, e se conectando e se fazendo presente, né? Super bonito. Muito, muito bonito. sim, isso foi muito bom porque me confortou bastante. Muito, muito bom. Eu acho que é lindo o seu depoimento, Marinete. Acho que todos nós estamos aqui muito emocionados. Eu quase consegui ver a cena, né? Para mim, ela ficou concreta a hora que você foi descrevendo. Eu consegui imaginar o que você estava descrevendo. Porque, na verdade, o ritual, ele tem muito valor do ponto de vista psíquico, quando ele tem sentido. E ele tem sentido na história, né? A gente só sofre o que a gente amou. Se a gente não amasse alguém, a gente não sofria, na verdade. Então, a dor, ela tem como background uma história, uma narrativa, um tecido que foi construído de uma avó querida, né, com vários aspectos. Então, o porquê da pinga na história dela, que você foi entendendo, aí a pinga foi mudando de sentido, aí o alecrim, que tinha um lugar da proteção, a música, que tinha esse lugar da emoção, e você foi criando elementos da história dela, da história de vocês, para a história da despedida, né? Então, são rituais que são tatuagens, que são tão fortes, tão ricos, tão terapêuticos, justamente porque eles são conectados com a história de vocês e com a história dela.